Bom dia, turma. Professor John aqui. Eu estou gravando esse vídeo para ajudar vocês no trabalho de introdução a algoritmos que valerá pela AV1 e AV3 do terceiro período. Eu tenho percebido muitos estudantes com dificuldade e eu quero aqui deixar o registro que essa dificuldade é mais porque não vão estudar primeiro para fazer a atividade. Eu ensinei isso em sala de aula, eu ensinei declaração de variáveis, declaração de constantes, ensinei o comando escreva, comando leia. O que eu não ensinei foi função, mas eu ensinei para vocês no momento que vocês foram fazer essa atividade. Eu também disponibilizei uma apostila do Portugal Studio, que é a ferramenta, a ideia que vocês estão usando para fazer a atividade, o algoritmo em Portugal. E vamos aqui para o que eu pedi. Então a questão é essa. José trabalha no departamento de recursos humanos de uma empresa. A empresa de José definiu que os salários dos empregados serão aumentados seguindo a seguinte regra: caso o salário seja menor que 1.000, o aumento será de 10%. E caso contrário, caso seja menor, seja maior, é de 8%. José recebeu uma lista contendo os nomes e salários de todos os funcionários da empresa e foi solicitado que calculasse o novo salário. Novo salário desses funcionários. Então a tarefa aqui de vocês é criar um algoritmo que receba os nomes dos funcionários, o salário atual, e vocês criem uma função para calcular o novo salário desses funcionários com base na incidência do percentual de 10% e 8%. Caso o salário seja menor que 1.000, o percentual é de 10%, e caso seja maior, é de 8%. Então vocês aprenderam que para entrada de dados em programação se cria uma estrutura de alocação de memória chamada variável, e também nós, em alguns casos específicos, também usamos constantes. Lembram que eu ensinei os tipos de dados, temos que saber isso: boolean, caractere, inteiro e real. E também eu ensinei os comandos leia, e escreva. O escreva para solicitar a entrada de dados, e o leia para ler esse dado, o tipo desse dado e armazenar na memória. Lembro que para o computador processar, ele precisa primeiro armazenar os dados que serão usados no processamento. Então a gente vai aqui para o programa. Deixa eu só criar aqui o seguinte. Para quem não entendeu, eu vi ali estudantes que nem se esforçaram para tentar aprender, alguns fazendo e outros não. Então eu vou considerar na participação e interesse quando eu for dar a nota da AV2, eu deixei isso bem claro para vocês. Então nós precisamos receber nomes e salários dos funcionários.
Logo, vamos precisar criar uma variável para armazenar o nome, outra variável para armazenar o salário. Ensinei como criar, nomear e inicializar variáveis. Todo o conhecimento que vocês precisavam para criar essa atividade eu passei em sala de aula. E também tem no material. E o que o algoritmo vai fazer? O algoritmo vai calcular o novo salário do funcionário aplicando um aumento percentual de 10 e 8%. Eu vou precisar criar uma variável para receber esse cálculo, que eu posso chamar essa variável de cálculo. Vai ser a variável criar uma variável para receber o cálculo do percentual. Essa variável eu posso chamar ela de cálculo. E como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu calculo aqui o percentual? Eu multiplico o valor desejado, no caso o salário. Salário eu vou chamar de salário 1, porque lembram que eu pedi que vocês fizessem algoritmo para receber o nome de 2 funcionários e salários. E depois a gente vai estudar uma estrutura de armazenamento de dados chamada vetor. Porque imagine uma empresa que tenha muitos funcionários. Já pensou um escreva e um leia para cada nome e para cada salário? Né? Daria quantos milhões de linhas de código? Então tem uma estrutura de dados chamada vetor que a gente vai estudar que resolve esse problema. Então salário 1 vezes a taxa, vamos botar aqui, eu vou chamar de taxa 1 para o salário 1 dividido por 100. Só que aqui, ó, que é a regra de matemática, eu tenho que colocar entre parênteses, porque senão ele vai primeiro fazer a divisão para depois fazer a multiplicação. Mas lembre-se que eu falei que não há só uma forma de criar algoritmos. O que é que eu posso estar fazendo aqui, turma? O que é 10%? É 10 sobre 100. Esse por cento é 100. E 8 sobre 100. O que é que eu posso estar fazendo aqui? Fica até melhor para mim porque eu já excluo a necessidade aqui de dividir por 100. O que é que eu faço? Se é divisão, né, aquela coisinha que eu já ensinei em algumas salas, se é divisão, eu vou dividir a vírgula, eu vou deslocar a vírgula para onde? Para minha esquerda. Então eu tenho 10 aqui, ó. Onde que está a vírgula? A vírgula está aqui, ó. São duas casas decimais, não são dois? Eu desloco a vírgula para minha esquerda. Aí aqui uma vez e aqui 2 vezes. Então ficaria, e aqui eu tenho que acrescentar um zero, porque não existe esse número, vírgula 1, 0,1. Então 10% corresponde a 0,1. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o 8, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Onde que está a minha vírgula? Está aqui, ó. Eu desloco ela para cá uma vez
Aí aqui eu tenho que colocar um 0. E eu desloco ela mais uma vez, ó. Só foi uma vez que eu desloquei, eu tenho que deslocar 2 vezes. Então vai ficar vírgula 0,8. Como não existe esse número, vírgula 0,8, o que é que eu faço? Eu acrescento uma vírgula aqui, ó. Eu desloquei a vírgula 2 vezes para a minha esquerda, que é o que corresponde ao número de casas decimais que eu tenho. Então tá aqui. Aí, ao invés de eu fazer isso daqui, eu posso fazer assim, ó. Cálculo é igual a salário 1 vezes 0,1. Aqui eu vou chamar de cálculo 1 e salário 1 porque vai ser o cálculo aqui do salário do funcionário 1. E cálculo dois é igual a salário 2 vezes 0,01. Opa, 1. Só que aqui eu usei uma variável para armazenar esse valor. Logo eu não vou colocar o valor, vou colocar a taxa. Taxa 1. E aqui também taxa 1. Onde que eu vou criar essa variável? Vamos lá para o programa, eu vou mostrar logo. Aqui está o programa. Ó. Aqui é o início do programa. Então, é entre essa chave aqui e essa última que eu vou escrever o meu algoritmo. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui todo o algoritmo, ó. Aqui é o espaço reservado para a inclusão de bibliotecas, que eu ainda não falei o que é para vocês, mas eu vou falar. Aqui eu criei as variáveis, ó, do tipo caractere cadeia, porque que vai receber nomes. Recebe o nome dos funcionários. Aqui, por que eu tive que criar salário 1, salário 2, cálculo 1, cálculo 2, novo salário 1, novo salário 2? Porque eu pedi que vocês fizessem de 2 funcionários. Então eu tenho que ter 2 variáveis, salários, uma para receber o salário do funcionário 1 e a outra para receber o salário do funcionário 2. Da mesma forma eu tenho que fazer com cálculo, com a variável cálculo e a variável salário, novo salário. E tá aqui, ó. O escreva para pedir ao usuário que forneça o dado, o leia para ler esse dado, identificar o tipo e armazenar na memória. Tá aqui. E aqui o se, porque é um algoritmo que precisa da tomada de decisão. Ó. Caso, aqui, ó, caso o salário seja menor que 1.000, o aumento será de 10%. E caso contrário, então ele vai tomar uma decisão. Ele vai ter que ter uma estrutura de decisão que vai verificar, vai analisar. Se o salário for maior que 1.000, o percentual se for menor é 10%, se for maior é 8%. Então tá aqui, ó, essa estrutura aqui. A gente já vai trabalhar em sala de aula estruturas de controle. O que é que eu posso estar fazendo aqui, turma? Ó, eu posso eliminar isso daqui. Ó. Eu vou só botar aqui, não vou apagar, eu vou botar como comentário, que aí ele não fica funcional aqui no algoritmo. E ao invés, eu posso excluir isso daqui, ó, só para vocês. E taxa 1 aqui,
eu só mudo aqui, ó. Eu não falei que taxa 1 é 10? Ó, então vai ser 0,1 e taxa 2 vai ser 0,08. Aqui eu faço a mesma coisa, eu elimino aqui, ó, a necessidade de dividir por 100. Cálculo 2, salário 2, taxa 2 e apago tudo. Prontinho, agora vamos compilar aqui executar o algoritmo. Uma vírgula foi mal colocado, o nome variável, deixa eu ver, na linha 8. Tem um erro, dizendo que tem um erro aqui na linha 8. É aqui. Sabia que dá esse errinho aqui. É ponto. Agora é para ir. Pronto, foi. A gente usa ponto, não usa vírgula. Informe o nome do funcionário. Eu vou botar aqui Joãozinho. Dizer que o Joãozinho aqui recebe 900 conto. E o funcionário aqui Zezinho, o Zezinho recebe 1.600 conto. Deixa eu ver se não vai dar erro aqui com ponto 00, vamos ver. Ó, tá aqui, o programa fez o cálculo. Ó. O aumento de 10% corresponde a 90, né, que é 10% de 900. O novo salário do funcionário 1, Joãozinho, é 990. É a soma o quê? Do aumento mais o salário de Joãozinho, 990, certinho. O aumento de 8% corresponde a R$ 128. É 8% de 1.600. O novo salário do funcionário 2, Zezinho, é 1.728. Então, turma, essa é a atividade que eu pedi. Eu tive um propósito para passar essa atividade para vocês, que eu vou falar em sala de aula. E eu já vou passar uma atividade que vocês vão fazer individualmente um algoritmo. A gente vai levar um pouquinho de tempo, eu sei, porque só são 5 microcomputadores, mas a intenção é que vocês possam aprender, que vocês vão precisar desse conhecimento para programação 1, para programação 2, para BD1, para BD2, banco de dados. E eu fico por aqui, eu já sei que essa aula já tá bem longa. E a gente se vê em sala de aula.